Fala galerinha, tudo tranquilo? Bom, fazia tempo que eu estava querendo testar um refletor de LED e hoje o nosso tema é iluminação para polimento automotivo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse refletorzinho que vocês estão vendo aí. Bom, esse aqui é o modelo do LED branco quente, 20 watts aqui. Dá para ver com detalhes aqui o refletor. Ligação elétrica super simples, positivo e negativo, ligados aí somente. E um fio simples aí de 10 metros, que não precisa ser grosso, porque esse refletor ele consome bem pouca energia, precisa de bem pouca demanda elétrica aí. E modelinho bivolt, então isso significa que você pode ligar tanto em 110 como 220 volts aí. Comprei esse refletor aqui não só pela economia de luz, mas também para tentar ter menos aquecimento na hora do polimento, especialmente no verão aí é uma coisa que atrapalha o refletor aquecendo ali atrás de você, é um negócio que atrapalha mesmo. E minha visão geral sobre esse refletor aqui é que ele é bom em alguns pontos e ruim em outros. O primeiro ponto positivo desse refletor aqui é o fato de você não produzir calor, então ele não esquenta o ambiente quando você está trabalhando. O segundo ponto é que é mais fácil de você trabalhar com ele ligado na peça, olhando para a área da iluminação, porque ele não é tão forte, então não ofusca a tua vista. Terceiro ponto é a economia de luz, obviamente. Quarto ponto é a questão dele ser bivolt, então você não precisa se preocupar com isso se for fazer algum serviço a domicílio e você precisar levar ele. Mais um ponto aí, ele é levinho, é fininho e ele é também um refletor mais fácil de você utilizar somente pela alça, fazendo a inspeção da peça com ele solto. E pelo fato de ele não esquentar, você consegue manusear ele perfeitamente segurando ele aqui, porque ele não aquece. Então você consegue inspecionar a peça utilizando o refletor na mão. Um ponto negativo dele é o fato de eu não conseguir dobrar ele para baixo. Então aqui é o ângulo máximo que ele fica, então eu não consigo jogar ele para baixo aqui. O que eu precisaria fazer? O suporte aqui e prender ele de ponta cabeça. Aí sim eu conseguiria movimentar ele e colocar ele inclusive em cima do carro numa área do teto ou capô para fazer inspeção. Um detalhe importante, o principal ponto negativo que eu encontrei no uso do refletor de LED, a área de cobertura dele perante a peça que eu estou trabalhando polimento. A iluminação dele ela não tem um ângulo de cobertura muito grande, então isso significa que eu preciso trabalhar com ele um pouco mais próximo da peça para mim conseguir enxergar os defeitos, e também eu preciso movimentar ele mais no momento que eu estou polindo para conseguir enxergar os defeitos no restante da peça. Então isso é um ponto negativo desse refletor aqui, talvez o principal ponto negativo dele para mim no meu uso. Então eu sou acostumado a utilizar refletores com lâmpadas halógenas convencionais de 150 e 300 watts, especialmente se comparado ao de 300 watts, a área de cobertura deixa bastante a desejar. Então, acredito que seja necessário utilizar dois desses refletores aqui, com o tripé estilo que o Eduardo Saura fez, utilizando uma chapinha aqui fininha, prendendo um de cada lado, virado de ponta cabeça. Aí sim ele vai ficar bom para fazer um serviço de polimento. Outro ponto negativo é essa alça dele aqui, que ela é bem maior do que o tamanho do refletor aqui, do que essa distância, então eu tenho que apertar bastante aqui. Esse parafuso ele é chato para apertar, então você tem que ter sempre a chave em mãos para conseguir apertar. Então não é uma coisa que você consegue ficar movimentando e regulando o ajuste dele aqui no momento que você está trabalhando o polimento de uma maneira fácil e rápida, como é o parafusinho de um refletor convencional. Ele é bem mais rígido para você fazer o aperto, para você soltar. Então isso não é muito prático no momento do polimento. Então eu concluo que o ideal é trabalhar com um mix ou com dois desses refletores aí para tentar melhorar um pouco a área de cobertura da visualização dos defeitos na peça, mas creio eu que trabalhar com os dois tipos aí é o ideal para você fazer o serviço do polimento. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido a minha visão sobre a utilização do refletor de LED. Deixe aí o seu gostei se você curtiu.
Um forte abraço, se inscreva no canal para você receber as novidades quando eu postar os novos vídeos, ativando as notificações do canal. Muito obrigado e até o próximo.